Calma aí, mano. Como esse cara veio parar nessa situação? Um dia, ele tava jogando Xavier Rising, um RPG tranquilo de academia. No outro, ele tava cercado por 5 mulheres impressionantes. Uma ruiva com chifres, uma beldade com cabelos negros, uma garota de cabelo azul, uma catgirl fofa e uma mulher prateada, com um olhar bem gelado, que encarava ele. E de repente ela solta: "E aí, cara, vai se casar com ela, sim ou não?" O quê? Esse cara só queria ser um figurante discreto, mas ele acabou no corpo de Dodge Campbell, um nobre insignificante, com status de fracote de nível F. O plano dele era simplesmente passar despercebido e não se meter em confusão alguma. Um plano excelente, meus caros, até ele cair literalmente no colo da vilã final do jogo, agora com habilidades suspeitas como charme mortal e um dom para atrair encrenca e um talento inato para tomar decisões questionáveis. A missão dele é simples: sobreviver sem virar noivo da destruição. Bora rebobinar essa fita e ver aonde ele se ferrou. A culpa é toda do jogo Save Your Rising, ou SR, para as pessoas mais íntimas. Era tipo uma nova linha colegial para jovens adultos, meio weeble demais, mas com os personagens até que maneiros. Ele zerou a parada e viu um final feliz, e pensou: que da hora, missão cumprida. Aí do nada, pá, abduzido pro mundo do jogo. Não faz sentido nenhum. Ele jura que não xingou o jogo e nem irritou nenhum programador revoltado. E pra piorar, nem era fã do protagonista. Mas ó, tá ali, no corpo de Dodge Campbell, um Zé Ninguém, Visconde fajuto, sem poder nenhum. A indústria do Visconde, agricultura e nada de dungeons, que é o que bomba no Império. A ida de Dodge pra Academia Imperial, um evento de nível passado, passou batido, mal mencionado no jogo. Enfim, Dodge se prepara para ir para a escola. O pai dele se despede, chamando ele de orgulho da família, para não dizer que ele é o último recurso deles, e pedindo para ele não causar problemas. Um velho começa a explicar que Elder é tipo o BBB de nobre, filho de Visconde. O lema é discretíssimo. Dodge concorda, pensando: beleza, entendeu o recado. A tela de status, uma tragédia, tipo F. Força, agilidade, resistência, sorte, carisma, tudo um completo lixo, sem habilidades, sem nada. E para completar a desgraça, o sistema avisa: ignorar missões. Fim do jogo. Como a academia vai virar um caos por causa de vilões, a meta é não fazer nada que coloque ele na mira de alguém. Dodge jura pro pai que vai ser invisível, mas o velho tá cismado, achando que Dodge vai tentar a sorte para melhorar a fama da família. Então a tática é notas baixas e passar despercebido. Dodge se pergunta se a protagonista do jogo vai dar conta de tudo sozinha. Na cabeça dele, o plano é ser o cara que se vira sozinho, sem chamar atenção. Aí, o destino resolve trollar esse cara. Ele tá na mesma carruagem que a Eleanor, a chefe final do jogo. Dodge lembra das cenas do jogo. Eleanor, a protagonista, lutando até virar um completo psicopata. A tal existência adormecida do demônio cinzento devora Eleanor, transformando ela na chefona final. E só a protagonista turbinada ao máximo consegue derrotar ela. Vendo a cara pálida do Dodge, Eleanor pergunta se ele precisa de um médico e ainda solta que o Ducado de Drinster se preocupa demais com a imagem. Ela explica que sentar nessa carruagem em vez da primeira classe foi para mostrar que a família é gente como a gente. Ela se desculpa por preocupá-lo, porque todo mundo que viaja com ela faz essa mesma cara de medo. Aparentemente, ela tá bem diferente do que ele se lembra. As palavras-chave para descrever essa garota é meritocrática, perfeccionista e audaciosa. Ele nunca viu esse lado sensitivo dela. Ela começa a observar ele e pergunta por que ele não tá respondendo ela. Será que ele tá curioso sobre alguma coisa? Ele coça a cabeça e diz que ela é inesperadamente gentil demais. Aparentemente ele ouviu coisas ruins sobre ela. Será que eles já se encontraram antes? E ele só começa a dizer que ouviu dizer que ela era bem rigorosa. E ela acha que ele é um completo estranho. Ele começa a sorrir, todo sem jeito, e diz que já ouviu isso antes. Observando a viagem, ele pensa que ele é apenas um figurante e não deve se envolver na história principal. Ele deve ficar quieto e observar lá fora. E parando para pensar, os arredores dos cenários são extremamente bonitos. E olha só, tem até algumas pedras gigantes rolando em direção a eles. De repente ele percebe: que porra é essa? Ele está prestes a ser esmagado. Ele chama o presidente do conselho estudantil e, com sua licença, ele agarra ela com as mãos antes que a pedra chegue até o trem. Então o poder
começa a emanar o reconhecimento de criação de armaduras para esqueletos adultos. Aquela garota sempre anda junto com ele. Como ele é um cara lascado de rank F, nunca poderia sobreviver a esse acidente. Então, naturalmente, isso é tudo que ele podia fazer, abraçá-la. De repente ela pergunta se ele está bem, e ele diz que sim, com uma cara afundada ainda. E ela só fala que ele pode sair de cima porque ele é pesado. E ele fica todo sem jeito e corado. Diz que sente muito, e ela só acha que tá tudo bem, afinal ele fez isso para salvar ela. Mas não foi isso não. Ela começa a dizer que é a primeira vez que um homem se aproxima dela tão diretamente de jeito. Mas ela ainda agradece, porque ela entendeu as reais intenções dele. Então não é pra ele ficar pedindo desculpas igual um trouxa, mas ele pensa que só se aproximou dela para se beneficiar da armadura dela. Assim ele poderia ficar vivo. Ela se levanta, começa a arrumar o cabelo e pergunta qual o nome dele. Ele não quer responder essa pergunta porque se ele responder, ele pode acabar se encontrando frequentemente com ela. Mas de repente ele já fala Dodge Campbell. Dodge Campbell. Ela já fala que nunca vai se esquecer desse nome. E mais tarde ela vai dar uma recompensa à altura para ele. De repente o sistema começa a notificar ele que a vilã ficou gamada nele. E as condições para o presente especial foram atendidas. Ele agora obteve a habilidade Sobrevivência Desesperadora e Charme Mortal. Caraca! Então várias carruagens chegam para resgatar o sobrevivente. Afinal aquele trem era um elefante. Graças às medidas de segurança especiais, não houveram muitas vítimas, e as pessoas que foram atendidas no local partiram imediatamente. Então, já chegando no Ducado, ele fica se perguntando qual será o presente especial, uma atração predestinada. Basicamente, à medida que ele recebe mais interesse daqueles que têm características malignas, ele obterá várias recompensas. Agora ele entendeu que não era à toa que ele não descobria quais eram as condições, não importa o que ele fizesse. Ele começa a pensar no Viscondado de Campbell. Deixando de lado toda a perversidade, é difícil encontrar alguém neutro naquele lugar cheio de gente feliz e positiva. Será que aquele olho que ganhou poderia desbloquear o presente? E aquela habilidade desesperada de Hank? Aparentemente o status dele aumenta quando necessário, e o efeito é dimensionado em relação ao perigo. E aquela habilidade Charme Mortal é mais fácil obter o interesse daqueles com características malignas. Quanto mais extrema a situação, mais forte o efeito. Aquela habilidade que vai ser de grande ajuda para as batalhas de sobrevivência. E por outro lado, aquele Charme Mortal, será que ele pode ter mesmo isso? Interesse com pessoas que têm características malignas. Os personagens daquele jogo que têm características malignas é uma guerreira que ama muito luta, uma deusa da espada mental perturbada que corta qualquer um que se aproxime a 3 passos dela, e tem até outra, uma assassina violenta que mata todo mundo se for paga. E também tem até uma maga que é sensível a tudo e a todos. Caramba! E ele começa a pensar em todas aquelas pessoas maléficas que ele tem que se aproximar agora se ele quiser ficar mais forte. Mas ele acha que tá tudo bem por agora. Para ele é importante até ganhar as habilidades que podem ajudar ele a sobreviver. O que ele acha mais estranho é que o rank dessas habilidades são rotuladas como nada. Mesmo que ele seja um veterano, no AS nunca viu esse tipo de coisa. Isso só significa o que será? O médico continua examinando ele e pergunta para ele se ele está bem. Será que ele deve fazer outra avaliação psicológica? Talvez o exame da dedada. O cara só começa a dizer que ele tá bem, realmente está bem de verdade. Então já do lado de fora da carruagem, ele começa a pensar que apesar daquele incidente infeliz, uma pessoa começa a agradecer todo mundo por estarem ali em segurança. E os calouros daquele ano realmente são incríveis. As pessoas começam a dizer que ouviu dizer que ele estava no mesmo vagão daquela princesa triste. Será que aquilo era verdade? Mas ele é apenas um filho de um visconde sem nenhuma conexão. Até aquele médico era um ex-aluno elefante, que também é de uma família nobre sem nome. Será que ele acha que realmente foi coincidência mirar em pedregulhos daquele tamanho bem no vagão que ele estava com tantos outros vagões? Aquele ducado de Tristan tem muitos inimigos, e se ele fosse ele, era melhor evitar problemas de agora em diante, senão ele vai acabar se machucando se ficar em volta desses nobres de alto rank. Ele só acha que vai manter isso em mente. Então o sistema começa a notificar novamente ele, Eunori, 0 de 2, até que ocorra um evento sobre o primeiro estágio de confiança. Caramba, ele já está envolvido na história principal, mesmo que ele não queira. Naquela academia cheia de difamação,
não surpreende que ela seja uma candidata a chefe final. Só de ficar perto dela já é morte certa. Ele nem pode respirar. Então, de repente, alguém chama pelo nome dele, falando que esse cara tá no mundo da lua. Olha só pra esse caipira. Todo mundo formou dupla de treino, exceto ele. Caraca. Agora começou a perceber que é a verdade. A avaliação prática começa logo em seguida da cerimônia de entrada. O cara começa a dizer que o oponente dele foi automaticamente decidido. E ele começa a se perguntar quem será o parceiro dele. Se todo mundo já escolheu oponentes, a pessoa que sobrou deve ser a mais forte. Caramba. Então, uma garota chega mais perto e diz um olá pra ele. Elia Krishanax, a melhor gênia do mundo. Ela começa a perguntar pra ele se ele precisa de ajuda. E ele começa a suar frio e diz que está bem, gaguejando ainda. Se lembrando que no futuro, ela irá virar a salvadora, a protagonista de Savile Racing. E ele, tremendamente sem jeito, começa a estender a mão para ela, falando que está bem, mas em sua cabeça, ele está completamente fodido. Um pouco depois, o Conde Critan chega, o Marquês Galantir também. Aquela garota ficou doida. Os duelos de entrada estão em andamento. Como ela pode estar tão atrasada? Todo mundo está se perguntando quando a Lady Tristan vai chegar. Então, de repente, ela entra na sala, completamente ensanguentada, com a espada cheia de sangue em punho. A garota logo pergunta aonde ela estava. A garota então enfinca a espada na mesa e diz que estava resolvendo algumas questões. A outra só dá um suspiro e diz que precisam resolver alguma coisa primeiro. Certamente alguém morreu, certeza. Ela só fala que quase ninguém, somente uns 12 mais ou menos. Caraca. Ela começa a dizer que aquelas pessoas estavam tentando assassinar ela. Eles jogaram uma rocha em cima do trem da academia e tentaram fingir que foi um acidente. Um bando de canalhas. Ela então descobriu quem eram eles. E acontece que eles estavam numa região bem próxima. Então ela decidiu ir lá e matar tudo. Aquela garota disse que ela deveria ter deixado isso com a escola, mas ela dá um olhar bem horripilante e diz que isso é completamente irritante. Ela começa a dizer que se ela espera que ela fosse perfeita como os outros, que ela perdoasse as pessoas que tentaram matar ela, ela então tenta mudar de assunto e diz que vai trocar primeiro para começar os duelos de entrada que já estão acontecendo. E se ela for agora, dá tempo de ver a gênia do século, Elia Krishanaksha, Elia Krishanaksha e Dodge Campbell. Caramba, que nome é esse? Ela nota que essa pessoa, aparentemente, ficou bem pensativa depois que ouviu esse nome. Isso significa que ela conhece ele, será? Mas ela só acha que esse cara parece um ser completamente insignificante. Mas então ela lembra do sorriso dele e dá um sorriso. Aquele cara é um belo estranho. De repente, voltamos pra cena onde Dodge Campbell tá lá. As pessoas estão gritando, vai lá caipira, vai lá da roça. E outros começam a falar, será quantos golpes esse cara vai aguentar? Um outro já fala que aguentar minha bunda. Ele vai ter sorte de não morrer de cara, sem dúvida. Esse caipira não tem chance alguma contra o gênio da academia. Enquanto ele tá tremendo, segurando a espada, ele começa a perceber que os atributos dele são um completo lixo. Se ele for atingido apenas por um golpe, um ataque dela, ele pode até acabar morto. Então, como o sistema dele pode estar a favor dele? Essa situação é extremamente tensa e perigosa, mas ele acha que não tem nada a perder. Então ele começa a ativar sua habilidade de sobrevivência desesperada, de rank sei lá o que aumenta os atributos dele. As pessoas começam a gritar, enquanto ele tá ouvindo tudo, pensando o quê? Tem certeza que os vilões que ele vai enfrentar estão na multidão. Se ele não morrer, pelo menos ele vai ganhar a atenção de algum deles. Com a vantagem de informações e a melhoria de atributos, ele pode acabar sobrevivendo. Então a garota se aproxima mais um pouco e chama a atenção dele. Ela começa a falar pra ele ser honesto com ela. E ela sabe que ele é tremendamente fraco, enquanto ele não diz nada. Ela começa a falar que ela ia dar uma surra nele, mas desse jeito, ele começa a falar bem trêmulo. Que? Uma surra? Pra quê? Pra que isso tudo? Ela pergunta se ele era o cara que estava junto com a Tristan, não era? Ela fala que ela odeia aquela garota. Não só ela, mas toda a família dela. Eles não passam de uns completos demônios. O protagonista já acha que essa garota é bem corajosa a dizer isso, mas ela não tá errada. Segundo a história que ele conhece, ela tem bastante coisa contra os Tristan. E ele também entende que isso se trata de uma trama familiar, mas ele só tava na mesma sala de vagão que ela. Ela começa a dizer que mesmo assim ele lembra ela. Então, naturalmente, ele irrita ela. E ela vai dar uma surra nele só por causa disso. Mas ela acha que talvez é só eles fingirem que ela tá batendo e tá apanhando. Só isso. Enquanto ele acha que, honestamente, isso soa tentador. E se ele não melhorar rápido, nos próximos dias, a vida dele vai estar em completo perigo constantemente. Então, a única forma dele sobreviver é ganhar bastante atenção ali. Ele começa a se tremer todo e a espada começa a bambear, parecendo que vai cair. E ele começa a dizer que
Você pode vir com tudo. Ela entra em choque ouvindo isso, enquanto ele pensa que na verdade eu meio que gosto dela. Então ela segura firme a sua espada e pergunta se ele tá falando sério. Ele então tenta se concentrar e diz que é claro que ele tá mentindo. Se ele quisesse que ela venha pra cima com tudo, ele precisaria falar isso. Mas ele diz que é tão sério quanto o ódio dela pelaquela garota. Um chave mortal foi ativado. A atração dos vilões por ele foi aumentada insanamente. Uma recompensa foi adicionada em sua aba de presente. Caraca, deu certo. Ela começa a dizer então que não vai se sentir mal e avança com toda a velocidade. Em apenas um único golpe, a espada dele é quebrada em vários pedaços. Caraca, e ela só acha que ele conseguiu desviar disso, mas foi só pelo susto. Então, ele não é tão fraco como ela pensou. Ela se apoia firmemente no chão e diz que vai levar isso um pouco mais a sério. Um sistema começa a lançar várias notificações que a situação tremendamente perigosa foi detectada. Perigo, sem risco à vida. Sobrevivência desesperadora foi ativada com um rank E. E de repente eles fecham os punhos, emanando um poder e dá um soco bem no meio da cara dela. Aí quando ele tá dando soco, ele percebe que um rank X, o maior rank, caraca, aquele soco é tão forte que ela sai voando a vários metros de distância, tremendamente rápido. Toda a plateia entra em choque, até ele fica chocado com tamanha força. Todo mundo olha sem entender o que estava acontecendo. Dude Campbell, classificado como um rank F em todos os atributos, em seu primeiro dia da academia, Hellfant derrotou a personagem principal daquele mundo. Caraca, todo mundo fica em choque. Alguns começam a discutir que a primeira possibilidade é que aquela criança realmente fraudou o exame de proficiência. Aparentemente, a opinião dele mudaram drasticamente sobre ele. De qualquer forma, isso não faz muito sentido. Todos ali devem saber que ele não possuía absolutamente nenhuma habilidade de combate antes do duelo, mas aquele golpe foi definitivamente completamente real. O que ele quer dizer com isso? Aquele cara começa a dizer que ninguém em Hellfant estaria bem após receber aquele golpe, começando com ele, e as chances dele ter derrotado a potencial futura guerreira Elia Krishanaxa eram de zero, mas através de algumas substâncias ilegais ou algumas ferramentas, de alguma forma ele conseguiu aumentar seu poder temporariamente. E outra possibilidade é, aquele cara é um monstro incrível e gênio. Todo mundo naquela sala fica calado, porque as probabilidades e as possibilidades são só essas. A mulher começa a ajeitar seu óculos e diz que é difícil aceitar a vitória dele completamente. O Margrave Kendrick, patrocinador de Elia, não vai aceitar isso calado, definitivamente. O cara começa a dizer que seria uma grande perda para a academia ignorar um estudante com tanto potencial. E se ele for uma fraude, logo eles vão saber. Então eles vão apenas observar aquele cara e ver o que acontece. O cara não entende o que ela quer dizer. E ela começa a dizer que existem muitas admissões interessantes naquele ano. Algumas são tão únicas que precisam de um tratamento extremamente especial. Em outras palavras, se aquele estudante realmente for tão especial quanto você diz, ela tem certeza que ele conseguirá um desempenho superior. Aquele cara que não queria chamar a atenção de ninguém, agora tá com sua cara estampada em todos os jornais daquela academia. Últimas notícias, o mundo tá todo mundo de olho nele. Dude Campbell, de onde ele saiu, quem pode ser e o que esconde. Será que esse cara pode ser o filho comandante dos Cavaleiros do Império? Seria ele o maior talento a pisar na Terra? A nova estrela de Margrave Grande sofreu uma derrota chocante após a inscrição. Caraca, eles estão falando sério, estão falando dele, mas vocês estão ligados que ele só queria sobreviver e nada mais. Agora o sistema continua notificando ele que foi um perfil relacionado ao presente. As informações de personagem é o Lori Elilarize Latristan. Nível de confiança 1. Nível de confiança 2. Recompensa pronta para ser resgatada. Evento de personagem 0 de 1. E o Barão Asmur. Nível de curiosidade 2. Recompensa 100 pontos. Ele começa a se balançar em sua cadeira, observando outras notificações. Visconde Lupin. Nível de curiosidade 1. Recompensa 50. Visconde Guron. Recompensa 140. Nível de interesse 3. Então vai de curiosidade para interesse. E aqueles pontos podem ser usados na loja de pontos. E a pessoa com maior nível de curiosidade é Elnori. Mas por que a chefe final, que nem deveria saber da existência dele, tá tão interessada nele? Então ele clica para receber o presente de Elnori. Então aquela característica técnica de espada dos Tristan foi recebida. Caraca, uma grande técnica da casa Tristan, reconhecida por seus espadachins gênios. Que roubado, mano.
mano. Esse cara começou a absorver todo o suco do hack. O problema é que eles estão envolvidos com demônios, mas foda-se, tanto faz. E olha só, tem um pouco mais de informações. Elia Krishanax, em nível de curiosidade 4, incapaz de receber recompensas aí. Então por que ela está ali? Aparentemente, os presentes do sistema são para apenas vilãs, com interesse positivo nele. Mas aquela garota nem é uma vilã, e ela nem tem interesse nele. Então de repente alguém bate na porta, perguntando se aquilo ali é o quarto de Dawood Campbell. E ele acha que aquela voz é bem familiar. A garota começa a dizer que ela é Elia Krishanax. Será que ela pode entrar? Hein? Caraca, o que ela tá fazendo ali? Ele só queria ficar quieto. Então ele acha que se ele ficar quietinho, ela talvez vá embora. E ela começa a encostar a cabeça na porta e diz que sabe que ele está ali. E se ele não responder, ela vai derrubar a porta. Ele começa a gritar que ela tá maluca. E ela fala que, eu joguei um verde pra colher maduro, então você realmente estava aí dentro. Ela começa a dizer que se ele abrir a porta agora, ela tem uma coisa muito interessante pra dizer a ele a sós. O que seria isso? Mas ela começa a dizer com uma voz bem suave e doce que é só um papinho pra eles se conhecerem melhor. Caraca, o que será que tá acontecendo? Então, um tempo depois, pelos corredores da universidade, ela continua pensando que a situação está cada vez mais estranha. Aquele cara deveria ter aceitado. Será que ele é extremamente exigente? Mas ela se lembra da professora puxando ela, enquanto ela gritava que queria ser amiga dele. Tem alguma coisa estranha com aquele cara, mas ela não sabe qual a melhor forma de se tornar amiga de um homem. Então, de repente, um saco cheio de coisas cai no chão e ela se abaixa para pegar, enquanto a pessoa que ela trombou diz que ela deveria prestar mais atenção aos seus arredores. Quando ela ia pedir desculpas, ela olha para cima e a garota pergunta se ela está machucada. Ela agora nota que ela é uma Tristan e se lembra de um passado ainda presente em suas memórias. Ela começa a se tremer toda e fala que tá bem. E ela pegou no cabo da espada apenas por instinto. Será que ela conseguiria derrotar uma Tristan ainda no nível atual dela? Ela estende a mão e diz que o nome dela é Elnori Tristan. Ela observa que aquela garota com certeza viu a mão dela na espada. Por que será que ela não tá pensando em reagir? Mas a garota estende a mão e diz para ela devolver. Ela continua pensando que ela talvez esteja pensando que ela não precisa reagir a ela. Será isso? Então ela dá a sacola cheia de coisas pra garota, pensando que Dawood talvez esteja envolvido com aquela garota também. Ela só fala que entrando à direita naquele corredor, ela vai dar de cara com o quarto de Dawood Campbell. A garota então não fala nada, mas depois ela manda ela esperar. Como é que ela sabe aonde era o quarto dele? E ela só diz que estava com ele até agora. A garota fica curiosa. Com qual propósito? Pergunta. De repente aquela garota começou a ser hostil. A outra coça a cabeça e diz que tá fazendo amizade com os novos alunos. A outra só fala que novos alunos são proibidos de ter contato com o sexo oposto. Proibidos. Repete novamente a palavra, com sangue nos olhos. A outra não entende porque não tem nenhuma regra que fala sobre isso. Ela então com a voz macabra diz que acabou de criar essa regra. Então ela não pode mais ter permissão de entrar no quarto dele. Então ela se vira e sai dali. A garota não entende qual é a relação que ela tem de presidente com aquele aluno. Tristan só diz que ele não é nada pra ela. No entanto, é bom que ela se lembre bem o que ela acabou de dizer. Enquanto aquela garota se lembra que aquele cara disse algo sobre seu ódio por ela. Tem alguma coisa estranha entre esses dois. E ela só acha que precisa continuar se aproximando dele. Afinal, ela pode obter algumas informações mais. Então, a prova da lição de aula da Academia Elfante é projetada para analisar meticulosamente todos os aspectos do aluno. Eles são divididos em grupos depois de um duelo. E como ele conseguiu derrotar um candidato a guerreiro, ele vai ficar no grupo de nível mais alto. Todo mundo parece extremamente orgulhoso. E aparentemente ele é o único que parece estar preocupado. Mas o maior problema que ele tem agora é aquela garota. Ele se afastou dela ontem, mas ela continua no mesmo grupo dele agora. E a curiosidade dela tá cada vez mais alta, agora chegando até no nível 5. E parando pra pensar, teve até uns lanches e uma carta que foi entregue pra ele ontem à noite, desejando boa sorte na próxima prova. E tem alguém stalkeando e perseguindo ele. Um lanche e uma carta, vocês sabem quem entregou, né? Por que será que tudo isso tá acontecendo com ele? Então essa é a vez do grupo 1. Ele só decide focar na prova por enquanto. Afinal deve ocorrer tudo tranquilo, já que é parte do cenário principal. E o sistema continua notificando que o evento de personagem vai ocorrer em breve. E lá está ela. Ela já agradece por todo mundo estar presente e se apresenta como Elnori, a responsável pela prova de todos. Isso não pode ser mera coincidência. O evento de Elnori não era para acontecer naquele dia, mas literalmente aquela garota está responsável por todos. Ele já acha isso tudo muito
estranho. O que será que vai acontecer nessa prova? Então, lá na sala, as pessoas continuam falando. Se ele realmente é tão gênio assim, a ponto de subjugar o candidato a guerreiro, eles estão interessados em como ele irá performar nas provas de lição de classe. Eles vão fazer a presidente do conselho estudantil realizar as provas só por precaução. Então ela começa, decidindo levar eles para a área da prova primeiro. Chegando lá, ela vai responder algumas perguntas. Um cara observa que as pessoas devem ter se esforçado muito nisso. Um outro só manda ele calar a boca e ir logo. O nome daquele cara é Luca. Eles entram então em uma sala tremendamente escura, um lugar bem legal, com as luzes completamente apagadas. A garota logo começa a dizer que ela falou que ia responder algumas perguntas quando eles chegassem ali. Será que isso é parte do teste? Então ela observa uma alavanca e diz que pode responder com isso. Aquela entrada está selada e a energia acabou. O evento Elnori está em andamento. Aquilo ali não é um teste, é apenas uma armadilha. Um evento foi ativado, tentativa de assassinato. Os assassinos sobreviventes ainda estão atrás dela. É para ele proteger esse indivíduo. Algumas pessoas começam a cochichar ali que eles vão cuidar de tudo isso. E agora eles podem ir embora. Afinal, ninguém tem ideia do que pode acontecer ali. Enquanto ele parou para observar, aqueles caras ali são membros do grupo do protagonista. Se ele se lembra do cenário, é ali que eles se conhecem. Então aquelas pessoas daquela sala são todas muito importantes para o decorrer da história. Ele então apronta para o mapa e diz que o melhor lugar para eles ficarem é no salão central. Mas por que será que tem um mapa ali? Ele continua dizendo que ali deve ter equipamento de suprimento, de resgate. E mais importante, lá é uma área tremendamente grande. Vai ser muito mais fácil eles se defenderem contra emboscadas ou armadilhas lá do que nessas outras salas pequenas. As pessoas ficam assustadas com o nome emboscada. O cara começa a dizer que a presidente e Elia devem ter sentido que eles não são os únicos ali. E ele vai para aquele lugar agora. A outra pergunta por quê? Por que é necessário? Agora tu começa a dizer que aquele local é um local do lado oposto do salão central. E ele só diz que não pode dizer agora, mas é importante. Ele vai explicar depois. E o mais importante disso tudo é que ele não está mentindo para ele. E nada é mais importante do que salvar a própria vida dele, não é mesmo? Então eles continuam andando. Ele, como sempre, na frente, pensando que funcionou. Talvez derrotar aquela Elia pode ter dado credibilidade às palavras dele. Então ele só precisa se esconder até o fim daquele evento. Afinal, o alvo de assassinato é a Elnori. Então aqueles caras nunca vão prestar atenção nele. Isso é o que ele pensa, né? Ele só pensa que deve ir para um canto quieto e passar um tempo. Então, de repente, alguém chama ele com uma cara bem cínica, falando que tá ali para consertar o problema da energia. Será que ele pode guiar ele? O cara com uma cara aterrorizante diz que a visão dele é tremendamente ruim no escuro. E o sistema começa a notificar que tá detectando uma situação tremendamente perigosa. Caraca, algo me diz que ele não veio consertar a energia. O cara chama a ele, pergunta se ele vai ficar bem. Afinal, ele tá sozinho. Mas, aparentemente, tem alguma coisa muito estranha prestes a acontecer. Várias pessoas, nas sombras, estão a observar todos. Aquela garota ainda diz que, seja lá o que for, ele deve ter um plano. Mas, aparentemente, o pau vai cair a folha. Então, voltamos ao protagonista. O grupo avançado já foi derrotado pelaquela mulher diabólica. Claro, esse seria o caso, se ele não estivesse envolvido. E até esse cara foi enganado tranquilamente. Aparentemente, bem na frente deles, está a sala de equipamentos. E ele acha que um assassino profissional como ele consegue descobrir o nível de alguém só observando os movimentos. E aquele cara é um completo amador. Ele pode brincar com ele antes de matá-lo. E depois disso, ele vai tomar o seu corpo e acabar com a Lady Tristan. Então, nosso protagonista olha para ele e ele começa a retirar a sua máscara, empunhando uma faca. E ele diz que agora chegou a hora dele. A hora dele receber a recompensa por ter guiado ele até ali. De repente, o protagonista pensa, minha nossa, como ele esperava. É ele, Asmed. Aquele cara entra em choque. Enquanto o protagonista diz que se fosse alguém forte de verdade, ele estaria em apuros. Sinceramente, ele está aliviado por ser ele. O cara começa a entrar em pose de luta. Enquanto o protagonista diz que a forma de andar dele e a renite dele é realmente ele. O cara não entende o que esse cara tá falando. Em suas vezes começam a saltar. Aquele cara tá sem palavras. Mas mesmo assim, ele não passa de um fracote. Ele vai acabar com ele rapidinho. Enquanto o protagonista segura firme o cabo da sua espada. Voltamos à sala dos alunos. Aparentemente já estão mandando vários daqueles caras pra vala. Uns com flechas, outros com poderes de magia, outros atuando como suportes curandeiros. E aquela garota já despedaçando vários. Enquanto o outro já massacra dois de uma só vez. Falando que aqueles caras não passam de uns seres fracotes. A garota já pede pra Palcas congelar
atropelar aqueles babacas. Enquanto a Elnore, ela já pisa e manda 4 ali com uma só pisada no chão. Caraca, extremamente fortes. Aqueles caras não aguentam nem o choque da sua pisada no chão. Ela só pergunta pra um deles se mais alguém foi enviado pra ali. O cara não fala nada e ela só diz que vai quebrar o pescoço dele imediatamente se ele não responder nada. O cara logo fala que Asmed da lua crescente ainda está ali também. Ela pergunta se ele tá ali perto e ele só diz que não pode contar isso. E de repente ela pisa com um salto alto bem na cara daquele cara, amassando a cara dele no chão e pergunta se aquele assassino está presente naquele local. O cara grita de dor e ela amassa mais ainda sua cara. Ele começa a falar gaguejando que sim, ele tá ali e veio com todos ali. A garota não entende por que ela tá indo tão longe e ela só diz que eles tentaram matar ela. Afinal, aquele Asmed da lua crescente é um assassino que pode tomar a aparência de quem ele mata, quem ela acha que é o alvo mais fácil pra ele. Então, parando pra pensar, será que aquele tal de Dawu se usou de isca pra levar o inimigo mais forte pra longe? Aqueles caras são os assassinos que foram enviados pra matar ela. Por que ele iria tão longe? Que relação ela tem com ele? E ela começa a dizer que já disse como antes, que eles não têm nada, não são nada um para o outro. Até onde ela sabe, pelo menos. Um assassino profissional, a alma do guardião, deveria ser uma barreira anticortes que só reage a armamentos. Então, por que diabos ela está logo aqui? Aquela escola é antiga e misteriosa. Então, talvez isso tudo possa fazer sentido. Bem, ela começa a rasgar vários caras ali e diz que não importa, porque o próprio corpo de um assassino é uma arma. Mas por quê? Aquele cara continua sendo massacrado pelo protagonista, totalmente derrubado e dilacerado. E o sistema notificando ele que ele realizou a técnica da espada com sucesso. A característica dele agora, a sua proficiência da técnica de espada de Tristan aumentou drasticamente. Caraca, enquanto o assassino tá pensando que ele tá usando a técnica de espada de Tristan. Parece que ele não deveria ter mexido com esse cara primeiro. Ele começa a dizer que ele foi atraído pra lá. Quem é ele? O charme mortal acaba de ser ativado. O vilão admira o plano meticuloso dele. Graças ao sistema do jogo, ele não pode usar armas nos pontos de salvamento. Por esse motivo, ele atraiu aquele cara pra lá. O cara sorri e começa a dizer que talvez ele não tenha intenção de responder as perguntas dele. Então, ele só pode ser rápido e matar ele. Mas o protagonista já disse que ele não pretende matar ele. Por que será, hein? O cara começa a dizer que ele tem que ir para os próximos assassinos e dizerem para eles não se aproximarem da Lady Tristan. E diga também que um assassino do calibre dele quase foi morto. E ele não sabe quem pediu a cabeça dela. Mas provavelmente eles vão continuar tentando. E se isso acontecer, a possibilidade do demônio cinza de Elnore ser libertado vai aumentar. Então eles precisam acabar com essa possibilidade desde o início. O cara começa a sorrir e pergunta pro protagonista e se ele voltar depois disso. O protagonista, com um olhar bem horripilante, chega mais perto e diz que ele pode tentar a sorte com ele novamente, porque dessa vez ele também vai estar protegendo ela. A Lady Tristan é muito importante pra ele, hein? Ele só diz que sim. O charme mortal foi ativado novamente. A chance do vilão de favorecer aumentaram exponencialmente. Mais 3 notificações iguais a essa foram ativadas. De repente ele olha pra trás e mais 2 também ativadas. De repente lá está ela, caminhando lentamente em direção aos dois. Caraca, o local tá uma tremenda bagunça agora. Ela até entende porque aquela chanceler ficou braba. Afinal, eles têm que rastrear rapidamente aquela organização. Mas infelizmente ela já tem uma pilha de coisas pra fazer. E está quase confirmado que existe um espião, dado o trajeto e o horário do assassinato. Mas ela sabe das situações políticas contra essa garota. Afinal, sempre tem alguém querendo matar ela. Mas considerando que aquela é a segunda tentativa de assassinato, eles devem estar bem determinados, hein? Será mesmo? Mas aquilo ali parece um pouco diferente das últimas vezes. Quem quer que esteja por trás daquilo, é certo que eles agirão novamente. E as pessoas que estavam junto com ela foram homenageadas. Apesar disso, cada um deles foi subjugado sem nenhuma vítima. Mas o problema não é esse. O problema real é que Dawood Campbell, ele é o único sem registro de reconhecimento oficial. E também não há razão para ele não ter um. E ela também não sabe por que ele não tem um. É como se ele quisesse propositalmente tentando ficar de fora da vista da equipe acadêmica. Ela começa a observar ele e pensa, será mesmo que ele quer ficar de fora? Mas ela só acha que se ela falar será mais uma vez, ela vai apanhar. Então a mulher aceita a provocação e joga um frasco em direção a ela, perguntando qual é o problema dela. Ela sentadinha pega o frasco na mão e pergunta o que ela quer dizer. Aquela garota esteve desligada o dia todo. Por que ela não consegue se concentrar? Ela não sabe, mas se ela não pode falar, ela não consegue ajudar. Aparentemente ela está começando a se interessar por alguém.
A garota pergunta quem, e ela toda corada fala que ela acabou de falar dele, Dawood Campbell. E agora as duas se calam, num tremendo silêncio. A mulher começa a desacreditar. O quê? Aquela imperatriz tá gostando daquele caipira? Sem chance. A garota começa a falar que não sabe o que ele fez pra conquistar ela, mas será o que a Arquiduque vai dizer se ele ouvir falar disso? Ela então deixa o frasco na mesa e diz que aquele velhote é certeza que ele vai ficar maluco. E olha só, ela não foi conquistada ainda. E a outra observa ela e fala: ah, tá bom, será que não foi mesmo? Eu duvido. Mas de qualquer forma, independente de como ele fez, ele estava te tratando bem, não estava? Normalmente você começaria a ficar desconfiado. Como a Lady da Casa Tristan, ela deveria tomar mais cuidado. Ela só diz que isso é verdade. Ela só precisa testá-lo. Então ela decide observar ele mais de perto. A outra não entende o que ela quis dizer. Então voltamos para Campbell. Ele lendo uma carta não entende o significado disso. Infelizmente, Dawood Campbell, nós somos incapazes de informar sua sala. A equipe acadêmica está no meio de um projeto para obter resultados ideais. Pode esperar por boas notícias no futuro. Caraca. Em outras palavras, ele não sabe o que esperar. Ele só queria ser jogado em qualquer sala velha e ser esquecido. Embora se eles forem seguir as regras, ele não deveria ser colocado na aula especial, como um grupo da Elia? Será por que os caras estão excluindo ele? Então, a primeira missão principal foi concluída. E agora ele tem novas informações. Resolva o incidente que irá ocorrer durante a cerimônia de recepção dos calouros. Recompensa 3 de 0. Ele liberou um equipamento exclusivo. Aquela cerimônia de recepção dos calouros é onde a classe do protagonista é decidida. Arqueiro guerreiro, mago sacerdote e por aí vai. A sua especialização de classe vai ser decidida com base no seu foco. Em outras palavras, como Elia usa uma espada, ele também vai usar um conjunto baseado em força. Dessa forma, ele vai acabar com o equipamento exclusivo, quem combine com isso. Mas ainda tem um problema. É o Nori Elinarize Latristan. E o tempo até a associação do evento é de 3 para 0. E também tem Elia Krishanax, o chefão final, a protagonista e os eventos da missão principal, tudo ao mesmo tempo. Caraca, é muita informação e muita coisa para fazer de uma única vez. Algo grande definitivamente vai acontecer. E agora ele tem o presente de Elnori, adquirido um passe de duplicador de habilidades, a cópia de uma das habilidades do alvo. Caraca, cada vez que ele recebe uma recompensa é mais roubada do que a outra. Que habilidade insana. Ele pode copiar uma habilidade do chefão final. Seria um desperdício usar ela agora, embora ela ainda possa estar no topo da hierarquia da academia. Assim como a protagonista, Elia Elnori é um chefão capaz de crescer e ela vai ganhar várias habilidades roubadas tudo. Então não tem por que ele usar esse tipo de duplicador de habilidade agora. Então ele tem uma ideia. Por agora ele só precisa se preparar para o evento que vai acontecer em cerca de 3 dias. Mas naturalmente ele sabe de várias coisas que vão ajudar ele a sobreviver. Então no cair da noite, ele continua caminhando em meio à floresta e chega no armazém de equipamentos antigos, todo mascarado, e pensa que é legal poder usar a loja de pontos. Ele adquiriu uma poção de agilidade, uma máscara das sombras e os sapatos de passarela para andar mais sorrateiramente à noite. E após passar por cada uma dessas medidas de segurança, ele conseguiu chegar ao farm de tesouros dos viciados. Ele começa a escalar e salta, usando biscoitos de recuperação de vitalidade. A estamina dele vai se recuperar como nunca. Parece uma jogada de Marte, mas aqueles efeitos são completamente reais. Agora é hora de procurar. Ele então começa a procurar entre várias coisas amontoadas. Haha, já encontrou todo o resto. Mas o mais importante é que ele achou o pico da divindade, um incensário contendo poder antigo de 1000 anos. Certamente ele achou tudo o que precisava. Ele arranca com a tremenda velocidade e de repente aquela pilha começa a se mover e absolutamente tudo cai em cima dele. Ele sabia que tudo estava indo bem demais. Em meio àquela pilha de bagunças e poeira, ele encontra uma garota, Yuria Greyhousher, um chefão do capítulo 2, apelidada de Deusa da Espada Amaldiçoada. Aquele item que ele acabou de pegar era originalmente dela. Então, agora ele entendeu que ela costumava ficar por ali. O sistema começou a ativar e começou a detectar perigo. E aquela garota pulou imediatamente do colo dele e se escondeu rapidamente. E agora o sistema diz que tem um perigo mortal sondando ele. E a sobrevivência desesperada foi ativada com a Rank X. Ele então enrola as correntes na mão e começa a dizer que sente muito por acordar ela. Mas de repente aquela mulher começa a quebrar tudo e lançar adagas acorrentadas em direção a ele. E ele, muito esperto, começa a esquivar. Mas será que ele vai dar conta dela? Caraca. No começo ele tinha apenas que duelar contra aquela garota, Elia. Mas agora é questão de vida ou morte. Ele continua se esquivando e defendendo das habilidades daquela garota, utilizando
utilizando aquele pote às vezes. De repente ele observa a ponta daquela faca indo em direção a ele e já acha que ele vai pra vala. Ele começa a gritar para ela esperar, que tudo não passa de um mal entendido. Ele não planejava fazer nada enquanto ela dormia. Apesar da força de um Rank X, todo o corpo dele dói. Ele começa a gritar, por favor não faça isso, enquanto ela ativa as suas adagas, perfurando todo o chão próximo dele. Ela continua puxando as correntes e lançando aquela adaga em direção ao corpo fraco dele, e ele continua se esquivando por pouco, várias vezes consecutivas. A garota começa a emanar uma energia vermelha e lança mais correntes em direção a ele, e ele, coitado, rezando para sobreviver, continua esquivando. Nos últimos segundos, infelizmente, ele sabe o que precisa fazer para não ser atingido, enquanto a garota está incrédula que aquele cara consegue se esquivar dos ataques dela. De repente, um dos ataques vai em direção ao seu rosto, e tudo que ele pode fazer é suar e fechar os olhos. Então a adaga para imediatamente e ela joga aquela adaga para cima. Ele sabe que uma distância de 3,5 passos, qualquer inimigo a essa distância dela é rapidamente derrotado, não importa a força ou o que eles façam. Mas em contrapartida, ela não pode se aproximar do seu oponente por vontade própria. Esse é o mecanismo que age através da maldição de Yuria. Ela começa a dizer para ele se ele não poderia dar um passo mais para frente, enquanto ele diz para quê? Para ela poder fazer ele picadinho? Não, sem chance. Enquanto ela diz que sim, ele já acha que não tem como fugir daquele poder. Ela fica se perguntando o que esse cara tá fazendo. Então de repente ele percebe que aquela é a área pessoal dela, já que ela tem que ser isolada de todo mundo. Até mesmo o corpo docente não vai ali com frequência, o que quer dizer que talvez ela esteja com fome e queria alguns biscoitos. Ele então oferece biscoitos de recuperação de vitalidade para ela. Assim ela pode recuperar seu vigor como nunca antes visto. Todo mundo fica com fome em situações de isolamento como essa. Ela começa a notar que ele tá querendo usar truques simplórios com ela. Será que ele realmente tá tentando subornar ela com comida? Mas mesmo que ela saiba que foi um erro, de repente ela se torna um cãozinho dócil. Enquanto ele joga vários biscoitos para ela corre para pegar. Enquanto ela pensa que vai pensar nisso como um erro. As pessoas só conseguem se comunicar quando estão de barriga cheia. Ele sabe disso. Então ele suspira, pensando que quase morreu. Ela pergunta quem é ele e por que ele tá ali. Ele sabe que tá ali para roubar, mas não pode dizer isso para ela. Ele só fala que pediram ele para alimentar ela. Alguém que ele conhece pediu para ele ajudar ela. Ela fica confusa e pergunta quem você conhece. Mas ele sabe que dizer aquelas coisas pode ser bem útil para ele no futuro. Afinal, não tinha como encontrar com Yuria no jogo tão cedo. Ele começa a dizer para ela não se preocupar, afinal, a irmã dela está indo muito bem no Império Sagrado. Ela fica chocada com tais palavras, enquanto ele diz que o Imperador não vai nem ligar para as duas por um tempo, mas nem é preciso dizer que ela precisará ficar quieta por enquanto. Ele só diz que voltará em breve. Ele se lembra que Yuria originalmente é do Império Sagrado, e o motivo pelo qual ela se escondeu em Elefante foi por causa do Império Sagrado. A espada de Yuria é notória, e todo mundo acha que é um item maligno. Então, como um receptáculo da espada, ela sofre a maldição dos 3 passos. Por esse motivo, provavelmente não tem problema falar a alguém como ela sobre a única parente que ela tem sobrando. Afinal, aquela garota deve ter passado por muito perrengue, sem dúvidas. Agora ele é o prédio da academia. Aquele é o ginásio e aquele é o prédio arcano. E ele começa a mostrar tudo no pico de uma montanha para todos ali. Aquela garota começa a dizer que todos precisarão escolher suas disciplinas principais e secundárias durante a cerimônia de recepção dos calouros, que acontecerá em alguns dias. Tem a cavalaria, a feitiçaria, a engenharia, produção e clero. Será que eles todos conhecem esses 5 departamentos? O cara começa a dizer que tem uma associação tribal. Ela diz que compartilha todos os súditos do Império Sagrado. Será que isso é verdade? A garota sorri e diz que sim, isso mesmo. Eles ensinam as mesmas coisas que a fornalha da batalha e o grande templo. Então não é para ninguém ousar pensar em pedir transferência. Ela fala que vai explicar mais sobre as disciplinas agora. Basicamente, aquele é o evento de tutorial, onde eles recebem mais informações sobre aquele mundo. Mas naturalmente o protagonista já sabe de tudo. Mas infelizmente ele não pode pular aquela etapa, senão tudo que ele já fez até agora vai ser inútil. De repente os alunos começam a observar que aquela é a famosa zona vazia. E o nome da professora é Ofélia. Sempre tem alguém que não para de fazer perguntas, caraca. Ela fala que sim, mas aquela área é uma área restrita. Então eles serão punidos se ousarem chegar mais próximo de lá. Então lá é a zona vazia. Interessante. Aquele lugar é o que sobrou da guerra histórica entre o céu e o inferno. De repente vimos um breve flashback da história, onde aquele castelo é totalmente explodido e onde os arautos deuses e os guerreiros que receberam seu poder prenderam
os demônios. Já faz cerca de anos. Ainda assim, os conflitos entre as energias da morte e o divino continua. Aquela área é a soma da importância caso os demônios se libertem. Em outras palavras, uma espécie de triângulo das Bermudas. E assim, o Império Sagrado, a Aliança Tribal e o Império criaram o Triângulo Dourado para ficar de olho nas coisas. Isso também inclui Elfante e as outras academias. O cara então estende a mão e pergunta para a professora Ofélia se eles podem ao menos dar uma olhada mais de perto. Ela só diz que ficar próximo da barreira protetora de Serafins é permitido sim. Afinal, eles estariam seguros dentro dela. Mas quem gostou mais dessa ideia foi o protagonista. Assim ele pode sair mais um pouco, comer e voltar. Mas ele acha que vai fazer outra coisa. Os anjos, que são conhecidos por virar montanhas e cercar oceanos, e os serafins, um nível acima deles, criaram aquela barreira. Então ele chegou a um local e a professora diz que ali é o melhor lugar para comerem. Enquanto ele continua com seus pensamentos, que graças a isso a academia pode existir bem perto daquela área tão perigosa. Campbell pergunta para a professora se ele pode comer em um lugar um pouco mais distante. Afinal, ele está sentindo um pouco desconfortável ali. A professora só diz para ele não ir muito longe. Enquanto pensa que tem muita gente falando sobre ele, afinal ele causou muita bagunça desde que ele chegou ali. Ela só pede para ele não causar muitos problemas. Ele então vai, enquanto os outros alunos ficam observando. Aquele caipira, Zé Ruela, tá ficando todo convencido só porque recebeu uma atençãozinha. Um completo bastardo. Então, o que ele tá querendo fazer mesmo é mexer no chifre de unicórnio, uma pena de fênix e um leque de coral berry. Aquelas preparações foram completamente concluídas e ele começa a soprar aquele negócio. Aquele é o ultimato divino. É um turibulo portátil. De repente um portal começa a se abrir. Enquanto ele pensa que não esqueceu nada, ele foi até ali somente para usar isso. Isso permite a ele alcançar aqueles seres. Então, uma luz começa a emanar e um brilho aterrorizante surge ali. Enquanto ele pensa que pessoas normais não podem nem sonhar em alcançar esses seres. De repente, algo começa a se materializar e ele começa a ouvir pessoas falando: onde estão as forças aliadas? Ele disse para todos planarem muito bem aquele solo. E olha só, aquele cara só colocou um dreno e foi embora. O cara só disse que dizem que foi o pessoal de Geryon que fez aquilo. O cara começa a cavar utilizando uma pá. Enquanto o cara diz pro recruta se ele acha que planar significa cavar tudo. É isso que ele tá querendo falar? O cara só fala que o chão é bem duro, mas o outro só fala que a pá que ele tá usando é muito mais resistente do que ele que de chão. Então a gente nota que ele está observando vários anjos trabalhadores. E um dos caras nota a presença daquele humano. O que será que ele tá fazendo? Tem um sapo na obra dele e ele já tá olhando pra lá faz um bom tempo. Ainda assim, eles acham muito legal. Afinal, aquele humano está apenas observando tudo em silêncio. É muito melhor do que ele ir pra lá ficar enchendo o saco com o trabalho. Então, um daqueles anjos, o chefe, olha pro recruta e pergunta por que ele parou. Por que será que aquela pá não tá se movendo? O recruta só diz que agora ela tá movendo e muito mais rápido do que antes. O cara começa a gritar pra ele não espalhar a terra, é pra ele parar de cavar. E o outro só diz que um sapo apareceu na obra. Tem um pescoço vigiando eles faz tempo. Então, um cara com as sirenes malucas em um caminhão começa a gritar pra todos ali: atenção, senhores, anjos, tijolos de lama sagrada estão aqui, rápido, é melhor pegarem todos e descarregarem. Um dos anjos pergunta quanto que tem e o cara só diz que é uma quantidade infinita. Caraca. Outro anjo, estiloso, tá ali comendo biscoitos de nuvem. O outro já fica grilado e pergunta o que ele tá fazendo, comendo biscoitos de nuvem por aí. O cara só diz que ele é um motorista, ou ele também é um soldado. É melhor ele economizar a energia para poder usar ela para dirigir. O anjo chefão, 90% careca, começa a gritar: ei, vocês não conseguem ver seus veteranos que estão trabalhando? Vai logo. Ele começa a gritar com o primeiro soldado raso, primeira classe, Ezer, enquanto ele começa a correr, falando para deixarem com ele. Um outro começa a falar que a entrega de comida ainda não chegou. O cara só diz que o veículo de entrega acabou tendo problemas, então eles estão consertando agora. É para ele aguardar só mais um pouco. O nosso protagonista continua observando aquela bagunça, enquanto o cara continua danando com o soldado raso Erze. Agora ele entendeu que existe um motivo para os anjos não descerem quando quiserem. Eles estão abarrotados de trabalho lá em cima. E se fosse para descrever os anjos, ele daria para dizer que são um tipo de exército de trabalhadores, construtores ou algo do tipo. Eles possuem uma hierarquia definitiva de ranks e uma cadeia de comando. É basicamente um outro mundo de jogo que tem suas próprias regras e hierarquia. E olha só, dentro daquele jogo, encontrar certos tipos de anjos só é possível depois do capítulo 2. E agora falar com eles, com os anjos de mais alto rank, só é possível
chegam muito tempo depois, e ele sabe o que eles querem. É algo muito mais simples e básico. Então, de repente, ele volta a comer, com muita comida gostosa, uma fartura que só, caraca. Enquanto ele come, ele continua observando aqueles anjos, só que agora de uma forma bem diferente. Agora, ao invés de observar de camarote, ele tá observando e com comida também. Enquanto os anjos estão sem comer, passando fome, observando aquele sapo comendo. Eu acho que isso faz parte de uma estratégia, sem certeza. O cara começa a perguntar pro outro se eles não podem pedir um pedacinho pra ele. O outro começa a falar que ele nem alcançou a condição pra descer. O que ele tá falando? É pra ele continuar pegando aqueles tijolos. De repente, aquele humano começa a falar com os anjos. Ele fala pra eles que antes deles continuarem trabalhando, eles podem vir ali e comer um pouquinho, senão eles vão acabar desmaiando de exaustão e fome. Os anjos notam que tem comida de sobra, então ele ativa a transmissão de oferenda e os anjos começam a tirar um intervalo de 10 minutos para um lanchinho. De repente, um dos anjos começa a falar que tem pão doce, tem bife. Caraca, aqueles humanos são extremamente atenciosos, enquanto ele tá lá pensando que as leis do outro mundo são completamente diferentes do mundo físico. Uma única porção para ele é mais do que suficiente para todos eles. Depois que todo mundo tá de barriga cheia, o cara começa a dizer que eles tiveram um luxo enorme durante o trabalho hoje. E o cara que já conquistou a confiança do anjo começa a perceber que o anjo tá falando do turíbulo. Então, naturalmente, para agradecer toda aquela mudança de comida, ele vai abençoá-lo. É melhor trazer ele até ali. O anjo pergunta o que ele mais quer e o que ele precisa. A única coisa que ele precisa é ter uma razão. Assim, ele vai dar o melhor para alcançar as expectativas dele. Caraca, isso significa que nem mesmo ele precisou negociar. Ele preparou dezenas de estratégias de negociação antes de chegar ali. Na história original, nunca tinha uma rota tão fácil como essa. O anjo começa a perceber que aquele cara tá assustado. Por que será que ele tá tratando tão bem um Zé Ninguém como ele? Dá pra perceber só de olhar. Ele percebe que aquele cara tem uma espécie de intuição da natureza, ou algo do tipo. Mas de repente o anjo começa a observar sua habilidade e vê que ele é bem informado. Ele possui uma habilidade, mas infelizmente falhou em desenvolvê-la, o mínimo. Então significa que ele vai beneficiar dela bastante no futuro. É melhor investir nela agora. Um protagonista não sabe o que aquele cara tá falando. Que tipo de presente será esse? Será que ele tá falando da característica amada pelo diabo? Será que aquele presente é mais forte do que ele pensa? Mas como será que ele deve usá-lo? E será que é por causa disso que ele foi pego por um cruel, mas amigável monstro? Caraca, ele sabia disso. Depois que ele deixar o turíbulo em segurança, ele vai descobrir todas as estratégias disponíveis para ele. E ele vai se certificar de encontrar uma rota muito melhor para a sobrevivência dele. Um dos anjos começa a dizer que um humano normal imediatamente seria tomado pelo medo. E ainda assim, ele pensou em estratégias calmamente. Agora ele entende que um grande homem está prestes a nascer. Talvez eles não precisem se preocupar com a segurança dele. Pronto, ele já acabou a bênção. E o protagonista agradece. Parece que não aconteceu nada. De repente, os anjos começam a se perguntar por que o sargento anjo tá dizendo coisas para esse humano. Um sargento só pergunta se ele acabou de mover os tijolos de lama. O cara só diz que tá quase acabando. Enquanto o protagonista fica pensando o que ele quer dizer com cruel, porém amigável. O anjo então parte dizendo para ele acreditar em si mesmo. Pelo menos, ele teve o reconhecimento de um anjo sargento. Isso já é muito curioso. Então, aquela dimensão é fechada e o Turibum completamente selado. O protagonista acha que ele só tá trabalhando duro porque ele não quer morrer. E ainda assim, um aviso de um anjo. Então, ele tem que pensar muito sobre isso e com bastante cuidado. Agora o sistema notifica um trima da divindade, C+. Ele contém um poder especial de seres divinos de outro mundo e contém duas habilidades, ascetismo, C. Usa uma pequena quantidade para converter temporariamente todos os atributos adicionais em constituição. E o tempo de recarga é nada mais nada menos do que 20 segundos. E ele pode ser evoluído através da prova de fé. E também obteve o escudo protetor de nível C. Ele usa pouca mana e cria uma barreira protetora de uso único, com tempo de recarga de 30 segundos. E pode ser evoluído através do estigma. Olha só, ele recebeu bênçãos bem úteis. Um atributo de constituição está relacionado diretamente à saúde e contribui diretamente para a sobrevivência dele, já que a sobrevivência dele, desesperada, pode aumentar muito os atributos dele. Ele vai fazer bom uso dessas habilidades e mais importante é a evolução. Ele se lembra que naquele mundo de jogo as coisas podem ser desenvolvidas naturalmente e pode melhorar bastante. E ele ter recebido algo como essas bênçãos tão cedo é uma sorte muito grande. Mas tem um problema ainda: usa uma pequena quantidade de mana, ou seja, ele não tem nenhuma característica relevante ainda. Se ele não puder usar mana agora, como é que ele vai fazer o uso das medidas temporais? Por esse motivo ele foi ali. O cara começa a dizer que não prestar atenção à habilidade dele também, mas ele tá prestando e ouviu tudo. O cara só tava dizendo para ele formar times de 2. Cadê o parceiro dele? Camp
Campbell diz que o cara vai chegar ali em breve. O cara não acredita que alguém viria ali por um cara tão excluído, um caipira como ele. Mas o cara fala que daqui a pouco aquele local vai ficar completamente lotado. E a parceira dele não é só pular, ela vai chegar daqui a pouco de acordo com a história. De repente ela aparece, a protagonista, perguntando se aquele é o departamento de pesquisa de monstros. Originalmente esse cara nunca pensou em se mexer ou se envolver com essa protagonista, mas ele mudou de ideia, especialmente depois de ouvir o conselho daquele anjo mais velho. Ele começa a dizer se ela se lembra do que ele tinha dito antes, sobre conhecer ele melhor. Será que ainda tá valendo? Ela começa a coçar a cabeça e se pergunta o que mudou naquele cara, enquanto se lembra da luta e se lembra da professora carregando ela. E também se lembra das desconfianças dos outros alunos, ou dele falando do mapa, e também daquela garota, Tristan, falando que eles não têm nada, enquanto observa ele com um sorriso no rosto e estendendo a mão para ela. Ela nota que nada tinha funcionado até agora, então de repente alguma coisa funcionou. Aquela estratégia de fazê-lo ter inveja, que ela só tinha ouvido falar. Esse cara, será que ele tá doido? Mas naturalmente, com certeza ela vai aceitar. Dodge Campbell e Leah estão agora na dungeon falsa da academia. E Leah agora chama ele de mestre. Não, senhor Dawood Campbell. Será que ele tem certeza quanto a isso? O cara começa a tranquilizar ela, falando que ele pensou que ela queria ser amiga dele. Será que ela já se esqueceu de quando ela tentou bater nele? Quando eles se viram pela primeira vez? Ela diz que é claro, mesmo que tenha sido ela quem apanhou. Ele começa a gritar que se ela quiser ser amiga dele depois daquilo, então é pra ela fazer o que ele disser. E agora é pra ela bater às 9 em ponto. E são 3 no total. Enquanto ela pergunta o que, ela começa a bater. E um monstro já tem sua cabeça completamente cortada pela espada delas. Enquanto ele começa a dizer que já tem mais 2 vindo do telhado. E o ponto fraco daqueles morcegos é no pescoço. É pra ela mirar no corpo, não nas asas. Então ela rapidamente parte os 2 morcegos com um só golpe, com a tremenda capacidade de força. Ela começa a gritar com ele pra ele parar de dar ordens pra ela e ir até ali e ajudar ela. Ele diz que não, e agora era pra ela jogar 2 adagas da esquerda e direita. Estão indo na direção dela. A única coisa que ela pode fazer é jogar ela pra longe e aguentar por 10 segundos. Então é isso que ela faz. E agora o próximo ataque vai ser o veneno de paralisia. Ele só fala que o injetor fica na direita. É melhor ela quebrar. E ela só passa a espada e quebra no meio aquele objeto. O cara continua gritando pra ela desviar de 3 flechas vindo na direção dela. É pra ela ficar paradinha em 3, 2, 1. Agora tem um ataque vindo pelas costas. Então ela se vira e defende de 2 monstros colossais. Mas ela ainda tá com muita raiva. Começa a gritar com ele se ele sabe de tudo isso. Será que ele não se sairá melhor do que ela? Se eles trabalharem junto, eles vão chegar bem mais rápido e mais fundo junto. Mas o cara insiste em continuar administrando a luta. Um gerente de luta. Ele começa a dizer que até queria ajudar, mas ele não pode. Afinal, ele sabe que ele é apenas um figurante fracassado com atributos de rank F. Coitadinho. A gente sabe que não há intenção alguma assassinas numa luta de mentira. Então a sobrevivência desesperadora dele não vai ser ativada. Isso significa que ele não vai poder usar nenhuma das habilidades do sistema dele. E aqueles monstros são seres artificiais, programados para fazer ações repetidas. Como a sobrevivência desesperada não é a técnica absoluta, ele vai precisar aumentar os tributos dele rapidamente. A mulher começa a ir para cima dos monstros, tremendamente irritada. Começa a chamar o nome dele, Sr. Dawood Campbell, enquanto ele nota que talvez foi cruel demais com ela. Mas de repente, ela corta uma das cabeças dos monstros que estava prestes a massacrar o protagonista. Ele olha para cima e observa ela com um olhar penetrante. E depois que ela cai no chão, ele fica se perguntando: caramba, que velocidade! Ela quebrou o recorde anterior dela. Enquanto ela se pergunta o que está acontecendo, ela lutou sozinha e ainda conseguiu bater o seu recorde pessoal num nível feito especialmente para 2 pessoas. O que será que está acontecendo? E ele só sorri, e pode não parecer, mas ele conhece esse jogo de cabo a rabo. Mas ele só diz que eles tiveram sorte. E olha só, a próxima área vai ser extremamente overpower. Mas se eles continuarem com essa sorte, eles vão conseguir. Ela tá ficando com raiva, muita raiva, enquanto uma bruxa assiste de longe. Aparentemente eles estão se saindo muito bem. Aquela é a diretora de criação de feiticeiros, Percy. Aparentemente eles vão ter que investir mais nos desafios do ano que vem. Ela pergunta pro Conrado o que ele acha disso. Ele também acha que também, afinal foram feitos pelo departamento. Um cara então bota a mão em sua cabeça e ele gela. Enquanto o cara diz que mais importante, parece que ele teve sorte. Aquele aluno que ele esteve observando está fazendo o teste agora. O cara pergunta se ele tá falando daquela candidata guerreira do semestre. Ela
tá progredindo drasticamente e bem rápido. Ele fala não é ela, e sim ele, Daoud Campbell. A feiticeira só chama ele de fracassado, charlatão. Ele está apenas aproveitando das capacidades daquela candidata guerreira. O cara começa a encarar ela e diz que ela está errada, mas naturalmente ela é uma maga, né? Fazer o quê? Enquanto ela pergunta por que ele tá falando isso. Aquela candidata guerreira nunca teria conseguido quebrar aquele recorde sozinha. Qualquer pessoa normal veria que a candidata guerreira é mais forte e tem um papel mais ativo, mas esse cara é a chave. A posição dela e a forma que ele dá as ordens no momento certo, a habilidade dele de não ser fardo para ela é tremendamente decisiva. Cada ação que ele toma demonstra um julgamento perfeito diante da situação, tudo friamente calculado, meticulosamente medido. É como se ele já tivesse ido para o campo de batalha milhares de vezes. Ele então decide fazer uma aposta com aquela bruxa, enquanto o protagonista olha para o céu, percebendo que aquilo é o Conrad Baltadori, do departamento da cavalaria. Ele se interessou bastante nos dois. O cara continua falando que aquela diretora da criação dos feitiços e ele vão decidir fazer uma aposta. E o tema é se os dois serão capazes de quebrar o recorde que eles tiveram quando eles eram calouros. Se eles conseguirem, eles vão ter a chance de fazer um pedido para Percy. A feiticeira não acredita que ele pode ir tão longe assim, mas o cara começa a dizer que não vai forçar ninguém a fazer nada. Afinal, o recorde dele é impressionante e talvez esse pedido soe como algo impossível de fazer. Campbell acha aquela proposta muito fácil de ser feita, mas a garota tá com medo, enquanto o cara diz para todos olharem atentamente para ele. Ele vai apostar na vitória dele. Agora iniciem o teste. Então de repente eles voltaram até a recepcionista e ela começa a dizer que entende por que eles viriam ali claramente, enquanto o cara só pede uma água. Ela só pergunta qual é a dela e joga a garrafa d'água. E ela só diz que tem algo que ela queria se lembrar. Deitada no chão, ela pensa o que será. Quando ela era mais jovem, a mãe dela tinha ensinado vários movimentos. Infelizmente ela não se lembra da maioria dele. Então ela recomeçou seu treinamento desde o início. E ela sabe que um demônio habita no sangue da família Tristan. Esse rumor tem dois lados. Um é o talento surreal que ele possui e o outro é os surtos de loucuras ocasionais. A garota pergunta se ela não tá exagerando, mas demonstrações explosivas de violências e perca de sanidade. Esse é o motivo pelo qual os membros da residência Tristan, independentemente de suas conquistas, vivem seus últimos anos de forma miserável. Ela começa a beber sua água, ainda suada, e diz que isso não é nada sério. E agora que ela parou para pensar, não é nada mesmo. A outra então diz que talvez ela pode falar. Por que será que ela tá tão cautelosa? A outra começa a dizer que nada incomoda ela agora, mas talvez é sobre aquela informação que ela pediu num relatório imediato anteriormente. E ela tem mais informações dos calouros daquele ano. Aquele Daoud Campbell está com a próxima candidata a guerreira do semestre. A garota faz uma cara de deboche. A próxima candidata a guerreira do semestre? Sim, aquela Crisanax, a garota que lutou contra Daoud. Então isso quer dizer que eles formaram um par. Provavelmente porque aquela dungeon de fachada requer times de dois. Ela entendeu tudo isso e dá um suspiro e amassa a garrafa d'água, falando para aquela garota levar ela até lá. Mas a outra começa a gritar, falando que ela não tinha falado que não tinha problema algum com isso. Por que ela tá querendo ir até lá agora, hein? Isso tá muito estranho. Então Campbell começa a sacar a sua espada, enquanto ela pergunta o que ele tá planejando fazer. Ela sabe que ele é bem habilidoso, mas desafiar o maior recorde de todos os tempos, isso já é demais. Ele exala autoconfiança. Será que ele tem um bom motivo para fazer isso? Ele só puxa sua gola e diz que é mais fácil mirar nos pontos fracos dos monstros artificiais. Afinal, eles têm padrão de movimentos consistentes. Mas ele não pode falar isso para ela. Ele só diz que é porque ela está ali com ele. E ela fica completamente corada e diz que ele é muito cara de pau, enquanto acha que ele está apenas sendo uma mochila para ela. O cara então pergunta se ele tá pronto do lado de lá. E ele fala que tá. Perfeito. Agora eles vão fazer os ajustes de idade da última sessão. Mas ele pode até ganhar pontos extras, quanto mais difícil for. Ele colocou na maior dificuldade possível. A feiticeira não acredita que aqueles calouros possam dar conta daquela dificuldade. Será que eles são tão energéticos assim? Mas aquilo ali aparentemente tá longe demais. A maior dificuldade possível é quase um combate de verdade. Talvez eles possam até morrer tentando. O cara só acha que devem tentar. Então eles aceitam o pedido do protagonista, enquanto a guerreira tá completamente nervosa. Ele começa a dizer que não tem necessidade nenhuma de ficar nervosa. Afinal, não tem como voltar atrás. O leite já foi derramado. A feiticeira começa a tomar seu chazinho e diz não acreditar em Conrad. Ele age como se fosse a primeira vez que aquele tipo de coisa acontece. Mas eles não fizeram a mesma coisa quando eles eram calouros, hein? Aquela mulher
acha que isso é totalmente diferente. Será que eles realmente podem morrer dessa vez? O cara só acha que ele tem um motivo pra estar tão confiante assim. Mesmo que as coisas fiquem perigosas demais, talvez eles possam fazer alguma coisa. Então, já lá na arena, vários monstros vão em direção aos dois. Aranhas gigantes, rinocerontes, lobos e minotauros, todos de uma só vez. E tudo que eles precisam fazer é salvar-se. O cara começa a rir, dizendo que o modo carnificina foi ativado e é pra ele provar o seu valor como calouro. A mulher, que não queria fazer nada, já grita que vai dar tudo de si, enquanto Conrad diz que o grupo dele tá completamente ferrado e o sistema começa a notificar ele que tem perigo detectado. Agora eu entendi. Quanto mais perigoso, mais forte esse cara fica. Naturalmente, o sistema dele vai ser ativado com isso, enquanto os monstros partem com sede de sangue, querendo matá-lo. E determinado, um risco de vida iminente, ele já tem seu poder completamente ativado e parte a cabeça daquele rinoceronte com um só golpe. Caraca, ninguém naquela sala estava esperando por isso. A garota até gospe todo o chá que ela estava tomando. A guerreira sabia que ele estava escondendo alguma coisa na manga, enquanto o cara diz pra feiticeira choramingar. Daoud continua massacrando vários monstros. Como é que esse cara pode ser tão forte? E como isso é possível? Ele não era apenas um inútil? Ele tá lá destroçando vários bichos e agora explodindo a cabeça de um lobisomem. Agora ela entendeu que ele estava apenas fingindo ser um fracote. No entanto, ele não culpa ela e ele teria reagido da mesma forma se não tivesse visto a mudança de habilidades dele antes. E conforme o tempo passa, os monstros vão ficar cada vez mais fortes e ele também, o que significa que eles irão ficar mais fortes simultaneamente. A garota continua chutando vários monstros e ele continua massacrando outros. Uma dupla perfeita. E ela dá cabo de uma aranha gigante com sua espada, massacrando todo o corpo dela, rasgando tudo, e grita que agora é a hora. Ele então pula nas costas dela e se lança em direção ao monstro gigante, usando a técnica de espada dos Tristan, Lave-Hope, e destroça aquele monstro gigante em vários pedaços. O cara parabeniza pela força incrível dele. Daoud, Campbell e Lia Krisanak, eles conseguiram quebrar o recorde de todo o tempo. O cara então pede para ele se abaixar e de repente aquele monstro é explodido ali e ele é protegido por aquela professora. Parece que ele bateu realmente o recorde e estabeleceu um novo recorde que não vai ser quebrado tão cedo. Em pensar que eles teriam um calouro capaz de acabar com os monstros artificiais de Elefante como se fossem grama seca. A garota fica eufórica ao ver o professor Conrad, enquanto ele agradece pelos esforços da candidata a guerreiro. Ele só diz para Percy que ganhou. Então eles recebem uma carta, o aluguel de um item de armazém visionário e a capacidade de pedir qualquer favor. Aquela reitora de feitiçaria. Caraca, aquilo é incrível. Aquilo ali não é alguma coisa que algum calouro pode ter. E por falar nisso, ela notou que ele realmente é tão calmo, mesmo diante de atrocidade. O que quer dizer que, não importa o que aconteça, ele sempre age como se soubesse de tudo, sobre qualquer situação que fosse acontecer. Ou é como se fosse exatamente como ele tivesse planejado. Mas de algum jeito ela tem essa sensação quando tá perto dele. Enquanto ele pensa que é claro que sim, porque ele já fez todas essas coisas idiotas antes. Ela então estende o punho pra ele, enquanto diz que os garotos fazem esse tipo de coisa com os amigos, né não? Um soquinho. Ele então acha, sério que essa garota quer um soquinho logo agora? Então ele dá um soquinho. E o sistema notifica que ela está no estágio 5 de curiosidade agora, perto de alcançar o estágio digno de confiança. Ela então sai correndo dali e fala que vai ver ele amanhã, enquanto ele pensa que não sabe se ela é amigável ou é só uma estranha, totalmente diferente do que ele pensou antes. De repente, a presidente do conselho estudantil aparece. Caraca, que história interessante. Nosso protagonista é muito forte, mas só quando ele tá em perigo. Então, basicamente, é uma mochila e ultimate ao mesmo tempo. É legal. Se você gostou, assim como eu, da história, curta, deixa o like e comenta aqui embaixo. Obrigado por assistir e fiquem com o próximo vídeo.